Fala, meu parceiro SP! Você sabe o que é SVA? Muitos estão falando que SVA é aplicativo, tem o tal do SCI. Muitos provedores estão estruturando o SVA aí dentro dos seus provedores, colocando os aplicativos. Nós vamos mostrar nesse vídeo de forma equivocada e você pode estar criando um passivo aí gigantesco na sua empresa, no seu provedor. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Guilherme Nigri, especialista em direito empresarial e há mais de 10 anos atuando diretamente no segmento de provedores regionais. Então não perca o conteúdo de hoje porque ele promete. Vamos embora assistir o vídeo? Não, calma aí, pera aí. Antes de começar, dá logo o like, se inscreva no canal e dá um soco nesse sininho. Assim você se manterá sempre atualizado com o conteúdo do nosso segmento. Agora vamos lá ver o vídeo. Fala, meu amigo provedor regional, aqui você sabe, aqui o papo é reto, o papo é sem mimimi. E hoje, como eu disse, o papo promete. Nós vamos falar sobre SVA e estamos com ninguém menos que o Dr. Guilherme Nigri. Você está no canal do Provedor Regional Negócio. Essa é a forma que eu encontrei de contribuir com conteúdos de relevância para nós, os segmentos de SP. Mais do que nunca, nós, como provedores regionais, precisamos estar unidos. Hoje estou aqui com ninguém menos que o Dr. Guilherme Nigri, advogado pós-graduado em Direito de Empresa, Direito Tributário e Direito das Telecomunicações, sócio fundador da Nigri e Kaplum, Sociedade de Advogados, consultor jurídico da ISP Consultoria e da Associação de Provedores Microtel. Dr. Nigri, um prazer imenso tê-lo você aqui, tá? Alguns te conhecem aí como Nigri, até de negro já te falaram. Vou falar com o negro aí. Aproveite e tira essa dúvida antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Qual que é a pronúncia certa? É Nigri mesmo? Olá, Felipe. O prazer é todo meu. Espero, nesse momento aqui, poder estar contribuindo com conteúdo, informação, né? Já que essa é a minha missão, né? Meu sobrenome é Nigri. Nigri. Então, gente, tiramos as dúvidas, que é Nigri, tá? É Nigri. O pessoal do Norte e Nordeste me chama de Nigri. Tem gente que faz o Nigria, né? Também tem de todas as formas, mas é Nigri. Nigri, então tá bom. Tem até negro já falaram, você acredita? Não tem problema. Doutor Nigri, o que é SVA? Então, SVA é o Serviço de Valor Adicionado. Né? Para quem iniciou, né, no ramo das telecomunicações, outros provedores há pouco tempo, talvez eles não tenham conhecimento histórico, né, do que é um SVA. E eu posso adiantar para vocês aqui que o provedor de internet ele nasceu como um SVA. Tá? Essa é nova. Nasceu como um SVA? Exatamente. O provedor de internet ele nasceu como um SVA. Nós temos a Lei Geral de Telecomunicações, né, que ela é datada de 1997, que ela traz as definições do serviço de telecomunicações e do serviço de valor adicionado. Então, para a gente falar de 97, você fala quando acabou aquela concessão do Estado. Aí é essa lei? Não. Não. A Lei Geral de Telecomunicações, tá? Onde foi regulamentado por lei federal. E então trouxe as definições. O que é o serviço de telecomunicações, tá? E o que é um serviço de valor adicionado. Naquele período, a gente tinha duas modalidades de serviço para a prestação de serviço de internet. A gente tinha o serviço de telecomunicações, por hora prestado, então, pelas empresas de telefonias, onde que tinha todo o cabeamento, e tinha os provedores de internet, que eles eram acessados por meio dessa rede de telecomunicações, da internet. A internet de escada que a gente está falando ou não? Internet de escada. Então. Então o provedor ele fazia a autenticação e ali ele era um serviço de valor adicionado às redes de telecomunicações prestadas pelas telefonias. Tá? Então a internet nasceu como serviço de valor adicionado. Nós temos então aí um conceito histórico, né? Então a gente, para entender o que é um SVA, é importante entender a história disso. Entender o contexto. Exatamente. Mais para frente, a Anatel, e isso já foi no ano de 2001, a Anatel criou a figura do serviço de comunicação multimídia. E aí que entra essa questão dela colocar para o setor privado a possibilidade de ampliação de rede.
Então vamos fomentar as telecomunicações, e aí a Anatel ela criou o serviço de comunicação multimídia e permitiu, através de outorga, que empresas privadas elas fizessem as redes de telecomunicações. Que são as famosas SCMs, né? Serviço de Comunicação Multimídia. Serviço de Comunicação Multimídia. Então, deixa eu ver se eu entendi também, para quem está nos assistindo, para ver se o contexto é esse mesmo. Lá no começo, então, da internet, a internet discada, as operadoras faziam ali aquelas infraestruturas telefônicas, e aí era rede discada, que chamava, né? Exatamente. Eu não sei, eu não participei dessa época, eu não estava vivo novo, ainda, né? Comecei já tinha banda larga já. Tá? Eu já ouvi falar, né, que era assim, né? Eu vi num livro de história. E aí a internet, ela começou discada e já existiam provedores ali. Eles que faziam, né? Que faziam a autenticação. Tipo, vamos falar aqui para quem está, tipo o IG. Na época lá, que era um discador. O IG ele entrou para atrapalhar o mercado na época, né? Foi um dos obstáculos que os provedores tiveram que enfrentar. UOL, América Online, né? Isso, são os provedores e aí discava, usava a infraestrutura, então, o que ele tinha? Montava uma central e discava, e dali ele dava a conexão com a internet. O computador tinha que ter um fax modem, era conectado à linha de telefone, né? Esse fax modem ligava para o provedor, e aí ali o provedor que fazia toda a conexão. É interessante. E aí, então, quem fornecia o meio físico era a operadora. E aí, quem dava o acesso à internet era o provedor. Exatamente. Tipo, a rede discada conectava o usuário até o roteador, vamos dizer assim, desse provedor lá de conteúdo. Esse que era o que eles chamavam de SCI, né? Que eu até anotei aqui também, né? O Serviço de Conexão à Internet. Serviço de Conexão à Internet. Exatamente. Então, o SCI, originalmente, né, trazendo aqui o conceito histórico, né, ele é um SVA. Então, a internet era o SVA do Serviço de Telecomunicações. Tá? E depois a Anatel permitiu que empresas privadas criassem as suas próprias redes. Tá? Então, quando a gente pensar... Que aí que quebrou aquela condição que antes era só as empresas estatais. Exatamente. Que poderiam prestar serviço de telecomunicação. Eu não lembro qual ano exato, não sei se você também vai ter. Não sei também se você estava vivo, você é novo, né, Nico? Também não sei se você estava lá presente na época, você acompanhar. Mas eu não sei de fato aí qual que é o ano que as empresas de telecomunicações iniciaram mesmo, você sabe? Não, as de telecomunicações não. Não, fala assim, provedores regionais para poder ter a outorga, SCM. Não, então em 2001, 2001? Tá? Em 2001 a Anatel criou, tá, a figura do SCM, tá? Então ela fez a resolução 272, tá, de 2001, e ela criou a figura do Serviço de Comunicação Multimídia, que eram as redes que eram capazes de emitir e receber dados multimídia. Aí tá? Esses provedores que eram os discados evoluíram lá esse degrau. Não imediatamente, né? Sim, esses provedores começaram a ter a possibilidade. Eles tiveram a possibilidade, exatamente. O rádio também é um meio pelo qual você transmite e recebe dados multimídia. Mas eles tinham a possibilidade de ter essas redes e estarem devidamente homologados na Anatel, com devido outorga. Então eles trabalhavam dentro da legalidade. Mas o SCM ele só pôde fazer o serviço de conexão à internet mais adiante, né? Então a gente tem que também separar, porque tem um espaço de tempo. E foi na época que o SCM ainda não podia prestar o SCI que surgiu a súmula 334 do STJ, e é importante falar isso, porque ela fala que o serviço de conexão à internet é um serviço de valor adicionado, então não incide o imposto ICMS. Tá? Porque quando a gente trata de SVA, a princípio, e especialmente o SCI, a gente está fazendo uma discussão tributária. Esse é um apelo muito forte, né? Hoje, sobre os provedores, né? Sobre também, a gente vai falar disso aqui no decorrer, sobre essa questão tributária. É o que chama a atenção, né? Exatamente. Pessoal, em cima dessa lei. Então, exatamente. O que acontece é que, até então, o serviço de valor adicionado, que é o provimento de acesso à internet, até de 2001, tá? Até 2013, que 2001 foi quando a Anatel ela criou a resolução 272,
Então ela possibilitou as empresas de prestar o serviço de telecomunicações e mais para frente, através da resolução 614 de 2013, que ela unificou a possibilidade de uma empresa SM prestar o serviço de conexão à internet. Então tinha que ser duas empresas separadas. Duas empresas, dois serviços. Sendo dois serviços, um era de telecom e o outro era de serviço de valor adicionado. Por quê? O serviço de valor adicionado, ele acrescenta a rede de telecomunicações e com ele não se confunde. Então não tinha dúvida com relação à prestação de dois serviços. E internet sendo um SVA. Tanto é que a gente chegou no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, a súmula 334. Falou, ó, sobre o serviço de conexão à internet, não incide o ICMS. Isso aí ficou sacramentado. Entendi. Após, a Anatel mudou a definição do serviço de comunicação multimídia e trouxe para dentro dessa definição a possibilidade de prestação de serviço de conexão à internet. E aí a gente teve um grande embate jurídico. Né? Por quê? Porque os fiscos estaduais começaram a pensar da seguinte forma: ora, se a figura do SCM ele pode prestar o SCI é mera funcionalidade do SCM. Sendo mera funcionalidade, eu quero tributar, sobretudo, o ICMS. E aí começou a grande discussão e até hoje a gente está nessa luta jurídica, né, para essas definições. Já adianto que, infelizmente, tem muitos juízes, e a própria Anatel mesmo, ela vem caminhando no sentido de entender que o serviço de conexão à internet já faz parte do serviço de comunicação multimídia, sendo então um serviço único. Né? Para quem presta a internet, o SCM que presta a internet é um serviço único, logo teria a incidência do imposto do ICMS, que é no âmbito estadual. Mas também isso traz impacto no âmbito federal, porque a gente teria a questão do FUSH e do Funtel. Tá? Então, é um tanto de sigla, né, gente? É um tanto de sigla e tudo impacta no planejamento tributário. Né? Então, empresas que estão fora do Simples Nacional, sobre o serviço de telecomunicações, ela tem que recolher o FUSH, tem que recolher o Funtel. Então, é interessante também para a União que tudo seja serviço de comunicação ou então um serviço de telecomunicações, porque haveria então um recolhimento maior de tributos. A gente vai explicar isso melhor para você que está nos assistindo aqui no decorrer do conteúdo, e vai ter essa parte aí que a gente vai falar disso, eu quero saber mais. Mas, para a gente contextualizar historicamente, saímos da discada, depois então veio o banda larga em cima da legislação, e aí no banda larga foi exigido então no período, agora eu entendi, porque em um momento do banda larga você tinha que contratar o banda larga e uma empresa autenticadora. Você tinha que contratar uma empresa de telecomunicações entre 2001 e 2003 ainda existia esse conceito. Exatamente, o conceito. Então, teve uma mudança sutil, tá, no artigo 3º da resolução 614, né, que na verdade era a resolução que ela revogou, a 272, colocando que a empresa de serviço de comunicação multimídia, esse serviço, poderia prestar também o serviço de conexão à internet. E aí caiu o SCI, então, que é o serviço de conexão à internet? A partir Porque eu estou te perguntando isso, pelo seguinte, existem... quando eu fui, gente, pesquisar, eu conheci o Nigrecim, não sei se você lembra lá. Eu queria entender entre os especialistas, porque existe muita... não existe um consenso, não existia, não sei se hoje como é que está, mas não existia um consenso, alguns defendiam muito o SCI, outros não, falaram, não, isso é fria, isso aí é uma fragilidade muito grande. Eu comprei livros, eu li livros, e aí muitos defendiam, existem duas pessoas, os profissionais são divididos um pouco ainda nisso, né? A questão da doutrina, né? Cada um segue uma doutrina, né? E a jurisprudência ela nos demonstra o seguinte: nós temos os dois lados da moeda, né? Como advogado, eu vou defender sempre o interesse do meu cliente, tá? Mas eu também não posso ser leviano com ele. Eu tenho que falar a verdade para ele. Eu não vou, por exemplo, fazer um planejamento tributário e colocar o serviço de conexão à internet simplesmente para ele não recolher o ISS ou então até mesmo lá o FUSH, o Funtel e o ICMS, óbvio, né? Eu não posso falar isso para ele. Por quê? Atualmente, a gente vê a movimentação dos fundos financeiros querendo investir em provedor e tudo que ele deixar de recolher de tributo, que o fundo entender que seria devido ou que é um risco, né? Isso é considerado um passivo tributário. Né? Então, tem o contingenciamento, né? Então ele perde com isso também. Então, o empresário, na hora dele
tomar essa decisão, ele tem que entender o que é o serviço de valor adicionado, o que é o SCI, como isso é entendido. E aí tem esses dois lados, né? A doutrina ele se divide como SCI hoje, ele é um serviço que está dentro, ele compõe hoje o serviço de comunicação multimídia. Então, se uma empresa de SCM, ele presta também o SCI, ele está embutido e tudo vai incidir o ICMS, tudo vai ser considerado telecomunicações. Já existe um consenso, então, que SCI é junto, então, até para você que está no SCI, né, então lá, é o serviço de conexão à internet que veio lá da internet escada. Não é isso? E depois Exatamente. houve entendimento que isso estava junto com o SM, que não era coisa A Anatel possibilitou isso através da resolução 614. Ela possibilitou, então houve um entendimento, falou, cara, isso é a mesma coisa. Aí, quem que quer ter esse entendimento? É o Estado. Tá? Então, o que os advogados do Estado começou a bater? O que os fiscais do Estado começou a bater? Olha, SCI é serviço de telecomunicações também, porque ele está dentro do serviço de telecomunicações. Porque, até para deixar claro para quem está assistindo, doutor, o SCI tem um imposto mais baixo, é isso? É porque sobre o SCI não tem incidência de ISS nem ICMS, nem mesmo o FUSH, nem mesmo o Funtel. Então, realmente tem uma carga tributária então, baixa, então, em cima desse serviço. É conveniente para o provedor, claro. Trabalhar com SCI. Ao passo que é conveniente para o Estado trabalhar como o Estado quer arrecadar. Telecomunicações. Né? Exatamente. E aí, qual que é o... Aí, beleza, então entendeu que é junto. Então, hoje, o provedor, a gente pode afirmar que o provedor que está trabalhando hoje, faturando SCI, você conhece algum que está assim? Claro, claro. Ele está correndo um risco? Tem um passivo aí? Então, veja bem, a gente sempre quando um cliente nosso ele trabalha com SCI, a gente entra com uma ação declaratória pedindo o juiz para declarar que sobre esse serviço não incide o ICMS de acordo com a súmula 334 do STJ. Tá? Mas isso é uma declaração de direito. Quando o Estado vai contrapor isso, ele vai contrapor com fatos. Então ele fala, olha, apesar de sobre o SCI, nessa modalidade que ele está alegando, não incidiu o ICMS, na verdade, né, tem a resolução 614, onde unificou o serviço, da Anatel, então, que unificou esse serviço, então, na verdade, hoje ele presta o serviço também de telecomunicações. E tem entendimento, na justiça, né, decisões judiciais, que entendem sim dessa forma, que unificou. Né, e todos os estados vão bater em cima disso também. Tá? É interesse deles baterem em cima disso, então sempre vai ter essa briga. É pacífico? Não é. Então, se não é pacífico, é um passivo. Existe um risco. Existe o risco que é um passivo. Né? Então, tem que ser explicado isso para o cliente. Se ele quiser, né, correr esse risco, ele vai correr sabendo. Né, vai depender da decisão do juiz ou do fiscal interpretar. Do fiscal ele vai interpretar que não incide, que não é um SVA, que é um serviço de telecomunicações. Que não é um SCI, no caso, ainda que a gente está falando. Porque sim, o SCI... O SVA é uma eu queria entender isso, qual que é a diferença de um para o outro. Então, o SVA é uma sigla, Serviço de Valor Adicionado. Tá? Então, tudo que agrega a um serviço de telecomunicações, ele é um SVA. Na época que aí eu estou falando da Lei Geral de Telecomunicações, estou falando de 1997... Na época, o serviço de conexão à internet era SVA de telecom, de telefonia. Então era o SCI, então por isso que você SVA. Citou aqui. Você Sim. Falou assim, o SVA nasceu no telecom. Foi provedor porque o nasceu como SCI se SVA. transformou no SVA. É o SVA. Sim, originalmente sim. E depois, com essa transformação, que aí eu trouxe o histórico, que ele veio ser entendido pelo fisco e por alguns juízes, né, que é um serviço de telecomunicações também. Né, teve uma análise na Anatel, né, a análise 306 de 2013, que foi antes de criar essa resolução 614, antes de mudar a figura, né, a definição ali do SCM. Então teve todo um debate na Anatel, né, para falar, e aí? Né, então ali nessa análise, falou, realmente tem empresas que não precisa, né, ser duas. O SCM presta o SCI, pronto, é um serviço. Né? E na época eles ainda tiveram a cautela de falar, não, ainda haverá serviços, empresas que prestam serviço de forma distinta. Então vai ter uma que vai ter a rede de telecom e a outra que vai prestar o serviço de provimento de acesso. E aí no caso seriam duas empresas distintas.
tá? Naquela época. Hoje... eu vi muito isso acontecendo, né? Provedor X era o nome, aí depois agora, provedor X SVA, algum limitado, sei lá, Eireli, sei lá, alguma coisa. Tinha muito essa separação, né? Sim, e até hoje tem essa separação, mas acaba sendo muito mais para fins fiscais do que prático, né? Porque na praticidade você tem um SM ali, você pode prestar o SVA, por que você vai separar as atividades? Se não pelo motivo fiscal e tributário, entendeu? E é isso que o fisco vem batendo. Opa, não é? Você não precisa existir, essa empresa não precisa existir, né? Um serviço está intrínseco dentro do outro, né? O provimento de acesso à internet pode ser prestado pelo SCM, sim, está na resolução. E aí a discussão é basicamente isso, tá? E aí fugindo dessa questão do SCI, né? Então, porque o SVA é uma sigla que ela comporta outros serviços, não só o SCI, foi onde que as operadoras começaram a colocar serviços digitais. Por quê? Se você segrega Ou seja, começou a ter um entendimento que internet é SM, Serviço de Comunicação Multimídia. É porque, só para a gente fechar essa história, existia um conceito que o meio físico, digamos assim, eu escutei e li muito isso, que o meio físico ali, tudo que é para você dar o acesso era SM. O que era intangível, vamos dizer assim, né? Era internet, o acesso ali que você dá para a rede mundial. Exato. Era esse aí. Já que unificou, aí começaram a crescer outros serviços, aí mudou a nomenclatura, gourmetizaram o negócio, começaram a chamar de serviço de valor adicionado. A questão é, e isso também é importante dizer, que as operadoras não podiam, de acordo com a resolução da Anatel, cobrar pelo SCI. O SCI teria que ser gratuito. Tá. Então sempre teria incidência do tributo ICMS sobre a prestação de serviço. Você fala, bom, então se o SCI eu não posso segregar aqui, eu vou colocar outros serviços. São serviços digitais. Então outros serviços que agregam, mas são serviços digitais. E sobre os serviços digitais não tem incidência de ICMS, então eu vou trabalhar em cima desse serviço, agrego valor, né, para o meu cliente e consigo separar na minha fatura a parte de telecom e a parte de serviço de valor adicionado, que são os serviços digitais. Então, doutor Nick, provedores que estão no Simples Nacional, né? Eles conseguem ter algum... Porque, pelo que a gente está entendendo, existe aí uma busca constante sobre o benefício tributário. Eles conseguem ter um benefício real ou somente aqueles provedores que estão no lucro real? Não tenho dúvida alguma, tá, que o benefício, se assim eu posso dizer, tributário, ele é muito evidente para quem está no lucro real presumido. Tá? Nós estamos falando aí aqui em Minas, o ICMS é 27%. Então, se ele está prestando um serviço onde que não tem a incidência desse imposto, né, que é um serviço digital, vamos supor que é 2%, a depender do município, né, a depender do serviço, se for um serviço de streaming, que pode ser de 2 a 5%, é muito melhor do que 27%. Com toda certeza. Né? Então, é latente o benefício, a redução. Quando você faz uma composição de serviços, você consegue, sim, esse benefício tributário. Agora, as empresas que estão no Simples Nacional, para que elas tenham algum tipo de redução significativo, talvez eles teriam que separar as atividades, né? E talvez separar as atividades até por CNPJ. Então, aí, no caso, ele teria uma empresa de telecomunicações e teria uma empresa de serviço de valor adicionado. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele tem dois tipos de serviços e que não tem a mesma finalidade, tá? Para não ser evasão fiscal, você está dividindo a empresa para faturar menos em cada um? Não, cada uma tem seu fim. Tá? Então, assim, essa empresa ela foi criada para telecom, essa empresa foi criada para serviço de valor adicionado, serviços digitais. Então, o risco é muito atenuado. E aí, por isso que existem as empresas separadas, como eu citei aqui. Exatamente, porque ela vai reduzir a arrecadação, né, o faturamento de cada uma, então ela vai estar numa alíquota menor. Então ela consegue sim fazer, ter esse benefício tributário. Tá? Na mesma empresa, eu digo que só se não colocar a incidência de ISS. Tá? E aí vai depender do município. Tá? Cada município vai regulamentar a sua lista de serviços ali que tem a incidência do tributo. A lei complementar
já veio dando essa opção para o município legislar sobre a tributação, não sobre o SCI, mas sobre streaming, por exemplo. Então, se o município legislou, ele pode cobrar o ISS. Aí o provedor deixaria de pagar o ICMS para pagar o ISS. E aí ficaria elas por elas. Não vejo como um benefício na mesma empresa você colocar os dois serviços, tá? A não ser que tenha algum serviço com imunidade tributária, tá? Qual que é o serviço com imunidade tributária? Hoje são, que a gente sabe, é os e-book que poderia colocar, porque o livro tem imunidade tributária. Mas imunidade tributária onde? Imunidade em qual parcela? Aí no caso do ISS e do ICMS. ISS. É o ISS quem, né? Que é o municipal, não é isso? Exatamente. Aí ele teria essa imunidade, tá? A questão de livro. Porém, eu entendo que a estruturação do SVA, né, não pode ser puramente tributária, né? Se você for colocar outros serviços, tem que ser serviços que agregam de fato, né? Então, poxa, eu vou colocar lá 10 e-book no meu portfólio, você vai vender uma internet de ponta e colocar 10 e-book para o cliente. Até que ponto isso vai agregar? Né? Eu acho que mancha um pouco a excelência do seu serviço de internet. Se for para coloca serviço de fato que tem uma qualidade que vai agregar tão quanto a própria internet, que é uma internet de ponta, que os provedores, né, dão um show aí. Não preciso nem estender muito sobre isso. A pergunta que eu ia te fazer aqui mais para frente, mas eu vou aproveitar o seu gancho, era até sobre esse risco. Porque não fica, assim, que transparência para mim, não fica muito evidente que parece que, vou usar aqui o papo reto, a proposta é essa, não fica parecendo que é uma maracutaia fiscal, não? A partir do momento que você estrutura o serviço de valor adicionado para agregar valor ao cliente, né? E aí nós temos exemplos. Por isso que você está falando que tem que estruturar realmente. Não pode ser, você não pode, o que você está querendo dizer, ver se eu entendi, é que não posso simplesmente colocar um aplicativo para fazer uma maracutaia fiscal. Você tem que realmente ter um serviço. Colocar como qualquer coisa que não tem um propósito, né? E aí você cria assim aí vem todo um plano que começa do comercial, né? Passa do marketing. Você faz toda uma estruturação para a prestação desse serviço. Eu acho que hoje eu vejo, tenho acompanhado aí os provedores, tem provedores que estão dando show, né? Eles estão colocando serviços bem legais aí no portfólio e conseguem usar esse portfólio, inclusive no marketing dele. Então ele traz os clientes, né? O nome é serviço de valor adicionado, né? SVT, serviço de valor tributário, não, né? Não é. Então assim... Então você está falando que eles colocam os aplicativos para criar realmente um benefício e levar isso para o assinante. O ponto principal é esse. Né? Não pode ser outro. O objetivo inicial tem que ser esse: agregar valor para o cliente. Como consequência tem a redução global da carga tributária. Tá? Por quê? Porque tem serviço que não tem incidência de imposto, que é mais alto. Então, né, como você vai somar todos os tributos ali, tem imposto que é menor, imposto que é maior, soma-se os dois, não é igual o maior com o maior, é o maior com o menor, então a gente chega aí numa média interessante para o provedor. A gente estava conversando aqui antes, né? O Marco Ribeiro está ali atrás, ali nos bastidores hoje, e a gente estava conversando até sobre estratégias comerciais sobre o SVA, né? Que agrega valor para o negócio até em formatos de negociação, né? Eu estava aqui só escutando, vocês dois estavam conversando ali, eu estava prestando atenção, achei muito interessante a conversa nesse nível, né? Você falou de alguns provedores que estão utilizando para aumentar o ticket dele, sim, levando aplicativos. Conta um pouco mais disso aí para a gente, compartilha essas experiências aí. O que eu vejo é o seguinte, eles, por exemplo, tá? Dá exemplos aqui. Tem um provedor que tem um ticket lá mais alto dele, R$ 129,90, né? Então ele quer colocar serviço de valor adicionado, mas que agrega de fato. Geralmente são até mais caros, né? São serviços que vão de certa forma onerar, né, o provedor ali. Então ele cria e coloca num pacote, né, que seja um pacote com um ticket maior, né? Porque se ele puxando esses clientes, ele vai ter uma receita para custear aí, né, esses aplicativos mais caros, né? Então é importante você pensar, né, o SVA é importante você começar na aquisição dele, né? Quais aplicativos eu vou adquirir? Como que eu vou adquirir?
né? Isso faz uma diferença que você não faz então, ideia. na prática, você está lá vendendo, seu ticket é R$90, R$100, e aí você põe um aplicativo e fala assim, olha, se você contratar esse plano meu aqui, né, por exemplo, um plano de 100, você tem um ticket de R$129, eu vou te dar esse benefício aqui, que nele vai vir aqui esse produto, esse. O que eu costumo dizer sempre é o seguinte, até, né, assista aí outros vídeos no nosso canal, a gente tem outros vídeos que a gente fala sobre plano de negócio, com a Marildo Arruda também, que é um especialista aí na parte de administração de provedores. A gente fala que o custo fixo do provedor, ele se mantém e a conexão, a banda média que ele consome é sempre a mesma. Se você vender um plano de 100 megas, você vendeu um de 500. A média lá do Brasil hoje acho que está 26 megas, salvo me engano, é isso mesmo? 27 mega hoje. Então, vai ser sempre, então tudo que você vender, o custo médio para você ter um cliente na base é 60 reais. Então, tudo que você vender acima daquilo, você está aumentando o seu ticket. Então, o que a gente está falando hoje dos aplicativos é que você pode colocar ele como atrativo e ainda ter um benefício fiscal. Sim, mas aí tem 2 pontos, tá? E por isso que eu falo, começa lá do contrato, onde você vai adquirir os SVAs, porque você tem que ter uma forma e um cálculo bem exato da aquisição dele, porque você vai ter que primeiro pensar na sua base, porque você está pensando no tributário, né? Então, assim, lógico, pensei, agregarei, né? Então, deixa eu ver aqui, vou colocar isso na minha base. Como que eu vou adquirir esse serviço, né? Contratou certinho, né? Então, vou distribuir ele aqui para minha base. Bom, esses aqui são mais caros, né? Então, eu vou fazer num ticket maior. Então, vou criar um plano onde que eu vou atrair esses clientes para cima, né? Então você consegue sim fazer todo um trabalho, e eu vejo isso acontecendo, especialmente com planos de telemedicina, tá? Onde que você cria plano lá em cima com telemedicina, e aí você consegue aumentar o ticket do seu cliente, você traz do seu provedor e levar de fato um benefício. Claro, né? Claro. Legal. Então, os provedores que estão no Simples não vão ter tantos benefícios fiscais assim. Vai depender da forma que ele for trabalhar. Igual eu te falei, se ele tiver empresas operacionais distintas, ele vai ter. Aí, só que não consigo te falar aqui qual que é a porcentagem, qual que é o valor, enfim, porque vai depender. Porque cada caso é um caso, tem que fazer vai depender do faturamento da empresa. Eu falo o seguinte, eu vi um estudo de uma empresa no Simples Nacional, que fazendo isso, agregando valor e tal, ela conseguiria economizar, vamos dizer assim, em cerca de R$1.000 mais ou menos por mês, no Simples, tá? No Simples. Aí você fala, pô, não parece pouco, talvez pelo risco, a gente vai falar sobre quais são os riscos aqui, mas, cara, para uma empresa que está no Simples Nacional, vamos colocar que ela está faturando R$100.000. Provedor pequeno lá, uns 1.000 clientes, está faturando mais ou menos isso hoje. Pô, R$1.000, cara. E aí no ano, isso vai representar R$12.000. Então, quer dizer, vai representar 12% sobre, quer dizer, no final do ano, vai ter R$12.000 lá, entre aspas, sobrando, de uma economia fiscal que ele fez ali, né, e levou valor para os clientes dele. Então, no final do ano, na hora que eu vou fazer retirada lá de lucros, pô, ele vai pensar em investir, eu falo, tem esses R$12.000 aqui, e eu agreguei valor para os meus clientes. Então, estou dando aqui mais ou menos o número, eu nem sei se o Nico vai me xingar aqui sobre esse número, porque tem que fazer conta, né? E a gente vai falar disso aqui, quais são os riscos e tal. Mas o caminho sobre o Simples Nacional é mais ou menos esse mesmo, para ficar mais claro para quem está ali nos assistindo. Com relação ao número, não vou afirmar, tá? Eu acho que vai depender de cada empresa e da forma que ela está trabalhando. Tá. Né? Depende aí do faturamento, depende de uma série de fatores, tá? O que eu falo e que é importante atentar é contrato. Contrato para aquisição dos SVAs, para você não comprar errado, tá? Tem gente, porque a partir do momento que você pensa em regularizar, legalizar, né, na parte tributária, você não pode descalçar, né, o outro pé, né? Você está com um pé aqui, eu quero calçar ele. Aí você vai tirar um sapato de um pé e colocar no outro, você vai ficar sem o pé. Então, você vai colocar SVA, tem que colocar certo. Então, desde a aquisição do SVA, tomar muito cuidado com a aquisição de SVA, até o momento de você fazer a estruturação de planos e combos. Porque quando você faz a estruturação de planos e combos, né, você tem que evitar a venda casada, né? Então, o seu provedor de internet, ele tem que vender também somente a internet, né? E como fazer isso?
Então tem todo um trabalho que se faz também, onde que você foge do risco de uma venda casada, tá? É possível fazer isso, Guilherme? É plenamente possível. Temos a metodologia, tá? Então é possível auxiliar na elaboração desses planos para que você fuja também da venda casada. E aí tem outros detalhes. Mas aí a minha base estava com um contrato. Como que eu vou fazer para renovar esses contratos? Vai dar muito trabalho. Como é que eu faço para dar descontinuidade nos meus planos atuais? Né? Então você tem que notificar com 30 dias de antecedência, tem que seguir a resolução da Anatel. Então são vários passos que a gente tem que dar até a regularização. Nossa, esse negócio é complicado. Não vou mexer com isso não. Não é complicado. Existe o passo a passo, né? E esse passo a passo, se seguido direitinho, você vai conseguir o fim almejado. Me ajuda aí. Que tipo de aplicativo, então? Porque então se a gente chegou nesse ponto. Vou fazer uma outra pergunta lá para te pegar, né? Essa pergunta que você citou aqui, os aplicativos. Qual aplicativo, então, como que eu escolho, o que eu coloco para agregar valor? Para ser, de fato, um serviço de valor adicionado. Como é que eu escolho isso? Então, isso aí é o meu ponto de vista, né? A gente lendo, né, quais são os serviços que agregam. Isso é muito fácil, chegando no E até Google. Na sua experiência, você também já deve saber Sim. quem já tomou multinha aí, de alguma forma. Então, Não, mas você então, pode dar um caminho pra gente aí, né? O que vale, o que não vale, né? Não, então, o que acontece? Você consegue ver o que atrai o público, né? Basta uma consulta no Google. Você consegue ver, né, a procura, o interesse das pessoas, né? E analisando isso, eu vejo que existe um tripé, tá? Eu acho que os conteúdos que os provedores devem colocar, eles devem estar num tripé para se manter em pé, que seria no caso de conteúdo de streaming, né? Diversão para a família, o conteúdo de saúde e bem-estar, porque isso é o bem mais precioso que o ser humano pode ter, e a questão da educação, né? Então, se você tem educação, diversão e saúde, eu acho que fica imbatível. Esse é o tripé. Mas tem algum cuidado que ele tem que tomar, assim, sei lá, para ser considerado, tem que ter um KNAI específico, ou sei lá, tem algum detalhe assim? Então, hoje existe muita oferta, existe 1 milhão de aplicativos aí hoje. Não, sim, mas aí no caso... eles 1 milhão exagerei, né? Mas existe uma centena com certeza. Não sei se todas preparadas para trabalhar com provedor, né? Mas existem sim uma gama de serviços. E geralmente são os canais de serviços digitais, né? E é isso que está em voga, né? Você foge do serviço de telecom. Então você pega um serviço digital, então você separa ali as atividades, um é telecom, outro não é telecom. Porque o problema do provedor é o telecom. É até uma contradição em si, mas o problema tributário do provedor é quando entende que é telecom e ele está fora do Simples, a carga tributária sobe. No caso, os provedores geralmente saem do Simples e vão para o lucro real. É isso mesmo? A maioria deles? Ou real ou presumido. Ou presumido. Aí a maioria vai para o real, ou não? Depende, e aí eu acho que é a hora do planejamento tributário. E planejamento tributário não é brinde. Planejamento tributário é um trabalho muito sério. Tá? Você vai pegar uma empresa que é o bem da vida do empresário, né? Trabalhou ali anos, né? E você vai estudar aquela empresa, os números da empresa, e você vai dar um norte para ela seguir, né? Então, assim, não pode. O planejamento tributário não é uma brincadeira, né? Com certeza. Então, assim, é um trabalho que demanda um tempo, é um trabalho sério, né? É um trabalho que tem que ter equipe especializada da parte jurídica, da parte contábil, né? Então, às vezes a gente vê aí, né, essas ofertas de planejamento tributário gratuito aí, me até arrepio, porque é humanamente impossível, né, um profissional distribuir planejamentos tributários, né, porque isso demanda muito tempo, muito estudo e muita dedicação, né? Então, o que eu penso é o seguinte: o provedor quer sair do Simples Nacional? Legal, planejamento tributário. Tá? E aí no planejamento tributário ele vai ver para onde que ele vai. Nós temos diversos modos, né, de estruturação empresarial para comportar essa questão fiscal, né? Tem até de uma empresa que está no lucro real, ou então uma empresa que está no lucro presumido, até constituições de empresas operacionais do SCM e SVA, ela
sendo administrada por uma holding acima delas. Então isso tudo tem que ser muito bem calculado, né, e exposto ao cliente, inclusive com o caminho que ele tem que seguir e eventuais riscos que podem ter nessa operação. Doutor Niga, o papo tá bom hoje, né? Mas agora eu falei que eu ia te fazer umas pegadinhas, né? Nós temos algumas perguntas que vieram, né, de um grupo, né, dos parceiros ESP, né, que é um grupo que a gente tem aí de WhatsApp. E, inclusive, nós vamos deixar na descrição aí, se você quiser, é um grupo seleto aí de provedores, que o nosso papo é para falar com gestores, administradores de SP. Nós vamos deixar um link na descrição, caso você queira participar, tá bom? Mas, antes aí da gente, né, ir para as perguntas, café não é de graça, né, gente? Você agora está falando, como é que o Felipe ganha dinheiro com isso? É aqui, ó. Aqui é os nossos patrocinadores Master, Gold, Plus, Diamante. A Furcine, há mais de 10 anos, né, está no mercado atuando aí diretamente com provedores regionais, né, e atualmente faz projeto para mais de 30 concessionárias de energia, regularizando seu provedor na concessionária de energia. Não espera, tá, os postos ficarem todos cheios para você depois querer regularizar, porque a Furcine milagre não faz, tá? E para você que está vendo este vídeo, você terá uma condição diferenciada para pagar em até 12 vezes sem juros, tá bom? E também o nosso patrocinador Master ESP Consultoria, tá? Que faz trabalho de assessoria jurídica, contábil e de gestão de recursos humanos. Não é isso mesmo, doutor Nico? Exatamente, gestão de pessoas. Gestão de pessoas, melhor dizendo. Tá? E até se você quiser fazer seu planejamento tributário, pode contar com a SP Consultoria? Claro. Isso aí, o doutor Nico vai te atender com carinho, ele e a equipe dele. Então agora vamos às perguntas, doutor Nigri. O Flávio da GP4 Telecom, abraço Flávio, você que fez aí a pergunta, aí uma pergunta aqui no grupo, eu falei que ia perguntar para o doutor Nigri. Vamos lá, o Flávio falou assim, estando no Simples Nacional, um app que não possua imunidade, você irá pagar o mesmo imposto sobre ele sendo SVA ou SCM. Agora, este mesmo app, se você estiver no lucro real, aí já irá ter uma economia a nível de impostos, oferecendo mais benefícios para o cliente. Esse aí ele não perguntou, ele praticamente afirmou, mas eu queria a sua opinião sobre isso. Mas ele perguntou assim, quais aplicativos têm imunidade de ISS, né, que é o ISSQN que ele colocou aqui, e por que eles têm essa imunidade? A princípio, né, vai depender do município, tá? Como eu disse anteriormente. Você fala do ISSQN, né? Exatamente. Essa afirmação inicial, que vai pagar a mesma quantidade de imposto, vai depender do município, que tem município que não regulamentou essa questão do imposto ISS sobre alguns tipos de serviço, então eu não poderia afirmar que seria o mesmo tanto de imposto. Quais aplicativos têm imunidade de ISSQN e por que eles têm essa imunidade? Os aplicativos que têm imunidade do ISS são aplicativos que têm e-book, né? Então o livro ele, né, tem a imunidade tributária e isso foi estendido aos livros digitais. Então, se você tem um e-book, né, então você consegue essa imunidade também. Legal. Outra pergunta que ele fez, eu achei boa essa pergunta. O que eu tenho como serviço próprio que posso usar como SVA? Aí ele cita alguns exemplos. Exemplo, aluguel de roteador, suporte premium, serviço de mitigação de ataques. Eu posso usar isso como ele pode usar isso como SVA? A locação por si só. Locação é locação, né? É uma locação. Tem que tomar os devidos cuidados também, não é simplesmente locar. Depende do que você vai alocar. É importante você diferenciar aquilo que agrega do que aquilo que é essencial para a prestação de serviço. Se for algo que é essencial para a prestação de serviço, você não pode locar. Tipo o roteador Wi-Fi, ele não pode locar, mas ele poderia locar um Wi-Fi adicional. Wi-Fi, né, ele poderia locar. Entendi. Né? Mas o equipamento que é essencial para que haja conexão dentro da casa... Tipo, o ONU não, vamos colocar assim. O ONU de forma alguma poderia locar. Entendi. Tá? Agora tem serviços premium, eu conheço o da Vivo, né, tem o Home Assistance, então... Fiquei sabendo disso hoje, né? É um serviço premium, né, E o que faz, assim? Porque para você considerar... Porque tem um riscozinho aí, não tem? Sim,
Não, nesse caso, o que, que é? Um serviço que o técnico da empresa vai lá, vai fazer a configuração da sua televisão, né? Vai colocar o Wi-Fi num ponto de cobertura melhor possível dentro da casa, né? Então são serviços que extrapolam, né, o que é obrigação de acordo com a lei, né, resolução da Anatel. Então quando a gente fala de serviço premium, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Não pode ser só o SLA, né? Vamos colocar assim. Eu particularmente acho que é pouco, né? Se você está colocando um serviço que pode depois ser colocado à prova numa discussão judicial, eu acho que é interessante você colocar serviços que não abrem margem para qualquer tipo de discussão. Vou colocar que eu atendo até às 8 da noite e agora eu vou atender até às 10. É um serviço adicional. Poxa, eu acho que fica fragilizado. Então tem que tomar muito cuidado com qual tipo de serviço. Você tem que ter realmente um serviço premium para você colocar, né? Que justifique. Né? Que é serviço. Mas pode, aí entra, se for realmente, né? Sim, claro. Aí ele pode colocar como SVA? Aí ele pode colocar como um serviço. Um serviço. É um serviço. É um serviço de valor adicionado, ou não? Que agrega valor, né? Então, assim, coincidência de ISS. Tá? É um serviço. Porque é um serviço prestado no local. Ali, exatamente. Né? Entendi. E aí ele falou sobre serviço de mitigação, né? Porque assim, o provedor hoje tem muito ataque. Até gravei outro vídeo, chamo lá para ver esse vídeo, coloca no card sobre mitigação de ataque. E aí ele já tem aquilo, ele pode oferecer. De certa forma, ele já está oferecendo para o cliente. Ele pode considerar isso como um SVA? Eu tenho uma proteção de firewall sobre mitigação de ataques aqui. Ele pode colocar isso como um SVA? Deixa eu entender melhor. Uma proteção de firewall. Dele. Mas ele já vai para todos os clientes, independente de qualquer coisa. Exatamente. Eu entendo que não. Eu acho que ele teria que entregar uma segurança. Eu já vi aplicativos de segurança, tipo de segurança mesmo, um firewall para as crianças, né, não acessarem nome, controle dos pais, controle paternal, né? São coisas que realmente você vai estar entregando para o seu cliente ali de forma individualizada. Porque se é uma coisa que está na rede e vai para todo mundo, já entra na questão da venda casada. Entendi. Né? Você não tem como separar isso do serviço para o cliente. Então, se ele contratou para a empresa dele, para o funcionamento dele, né, ser com isso, eu acho que não pode ser considerado. Eu não orientaria uma empresa, cliente minha, a separar isso em fatura para o cliente pagar separado, não. Entendi. Tá? Lembrando que esse pagamento separado nem sempre é um valor a mais. É porque você tem que diferenciar todos os serviços lá dentro. Eu cobrava 99, vou continuar cobrando 99. Sim, mas você vai ter que separar essas fatias até dar o 99, porque cada serviço tem a sua incidência de imposto e cada serviço tem um tipo de documento fiscal. Vai ter tipo o seu percentual, né? Vamos colocar num plano de R$100, você está falando, porque muitos falam até disso aí, é até bom a gente entrar nesse ponto. O pessoal fala, mas quanto por cento eu coloco de SPA, quanto eu coloco de ICM, por exemplo? É isso aí que você está falando? Não necessariamente. Tem a ver com isso, mas dentro de um plano. Por exemplo, é R$99,90, eu quero colocar isso R$9,90, você vai ter que ter uma fatura para isso, né? Um documento fiscal para esse serviço. E aí não é um serviço que você está prestando para o cliente, né? Ele está dentro da sua rede ali. Você não está prestando esse serviço. Não pode colocar qualquer coisa lá e falar. O serviço, para ele ser adicional, o cliente pode contratar ele de forma individual, inclusive. Qualquer serviço, o cliente pode falar, eu quero esse serviço. Só que você já tem de todos, né? Já está embutido, não tem como sair disso. Então vamos mudar. Se ele tivesse lá no site dele um serviço lá de firewall, mitigação de ataques, R$49,90 por mês. Se alguém quiser contratar separado o serviço, aí ele poderia. Ele poderia. Como poderia também colocar num plano de combo, porque é um serviço que ele vai entregar para aquele cliente. Entendi. Tá? Entendi. Clube de benefícios, desconto em lojas. Tem outra pergunta aqui em cima disso. Pode ser considerado como SVA, que é cartão de descontos, né? Que o pessoal que vai na loja tem um desconto, um cartão de um clube de benefícios, né? Que chama, um tipo de serviço também, né? Um serviço de benefício, sim, pode ser considerado um serviço de valor adicionado. Legal. E aí ele entra dentro da tributação como entram os outros, né? Por exemplo, é o mesmo que entra como stream, como qualquer outro? Sim. Então, vamos lá.
quais os riscos os provedores hoje que estão querendo colocar o SVA, né, quais os riscos que tem, né, passivos aí que podem ser gerados por um SVA mal aplicado, mal estruturado. Um dos pontos que você citou aqui, eu achei bem interessante, foi isso, né? Tem que ter um lastro ali. Você não pode simplesmente colocar qualquer aplicativo. Acho que foi legal. Nem qualquer forma de contratação. Eu acho que legal que eu já vi aí. Muitos falam assim, só consideram colocar um aplicativo. Porque a gente o entendimento da sua resposta anterior que não, existem serviços que ele mesmo pode gerar que podem ser serviço de valor adicionado. Sim. Como você citou aqui, o suporte premium, o Wi-Fi adicional, vamos colocar assim, são serviços nativos que podem estar. Sim. Só que, pelo que eu entendi, ela tem que ter um laço ali. Qual que é o custo disso? Tem que ter um custo. Se você quiser contratar individualmente, você vai ter que ter esse produto lá disponível. Sim. Né? Mas então, aí, diante desse cenário, você já deve ter vivenciado vários casos aí, queria que você compartilhasse com a gente sobre esses riscos da aplicação de forma inadequada, vamos dizer assim. Um exemplo é o cliente que contrata 100 licenças de um aplicativo e emite nota para todo mundo. Tem 2.000 clientes, 3.000 clientes. Ele contratou 200, ele fatura para 3.000. Ele não tem laço fiscal. Entendi. Né? Por isso que eu falo, o negócio começa na contratação, né? Não adianta querer seduzir o cliente para ele, o provedor, vou fazer aqui para você vai pagar pouquinho, você contrata só isso e depois você vai colocando, sendo que você está faturando para todo mundo. Você vai estar descalçando um pé para vestir o outro, né? Eu acho até pior, é melhor você manter na sua situação do que você fazer isso. Se for para fazer a estruturação de SVA que faz da forma certa. Ou seja, tem que ter um laço realmente ali. Tem um laço bonitinho. E aí tem uma outra questão que eu até citei aqui na outra pergunta, eu queria entender melhor, sobre esses percentuais que todo mundo fala. Tem gente que fala assim, não, eu faturo 30% de SVA, 70% de SM. Tem gente que fala 50% de SM, 50% de SVA. Tem gente que eu já vi 80% de SVA. Né? Eu falo assim, o cara não é mais provedor, né? Ele vende... Ele também é provedor. Ele também Mas o que acontece? O para-casa do provedor, ele vê qual que é o custo de telecom que ele tem. Que a primeira coisa, isso é importante a gente falar, que a primeira coisa que ele tem que ter lá na composição de custo dele, qual que é o custo separado, de telecom? Custo de telecom SCM ou STFC, né? É o custo de telecom. Custo de telecom. Separar. Ter separado. E ter separado, tá? E qual que é o meu custo de SVA? Qual que é o meu custo de serviços? De todos os tipos. Separa tudo. Né? Faz um plano de contas decente. Né? E aí, o valor que ele vai faturar, e aí essa porcentagem, não pode ser igual ou inferior ao custo da operação. Ou então, seja, como é que eu vou receber? Ele tem um custo de telecom, vou chutar aqui, só para a gente arredondar a conta, R$25.000 de telecom e 4.000 de SVA e faz o faturamento de 50% a 50%. Eu nem falo sobre essa comparação, mas vamos supor, ele tem um custo de 25.000 mensal com SM. E aí na composição dele lá, ele está faturando só 18.000 de SM. Então, o que ele está faturando, o que ele está pagando imposto sobre o serviço, não cobre sequer a operação dele. Então, fica evidente para o fisco que existe ali... É uma maracutaia. No papo reto, sem mimimi, vamos lá, maracutaia. Entendi. Então, a primeira coisa que tem que ter esse entendimento se meu custo é 25.000, sei lá, você tem que, considerando um markup aí de 30%, né? Ele tem que faturar aí, quanto que é 30% de 25? 2.800, vai dar 7, 8, 9 mil reais. 8, 9 mil, então ele tem que faturar ali, vamos colocar 35 mil, vamos arredondar a conta você aqui. Coloca um lucro. Coloca um lucro ali. Não precisa determinar qual que é o lucro, mas coloca um lucro sobre aquilo. E aí, vamos lá, esse é interessante, o cara está com 25 mil, o cara fatura 100 mil, vamos colocar esse valor hipotético, e 25, sobre a composição de custo dele, 25 mil é serviço de telecom. Tá? E vamos colocar lá, 10 mil hoje é sobre o serviço de SVA. Separou, fez os planos de custo variável e tal, vai lá, aí separou isso. Ele deve considerar essa diferença de percentual como ele vai ofertar? Não, porque ele está vendendo serviço, né? E a precificação é dele. Eu só não posso comprar, né? Porque não é crível
você comprar um produto de 10 e vender ele por 5. Mas eu posso comprar um produto de 10 e vender ele por 50. Tá? O lucro que eu tenho é grande. Então vai muito da negociação do empresário ao adquirir, por exemplo, os SVAs para quando ele for vender. Entendi. Então a margem de lucro é dele. Vamos supor, ele compra um SVA, vou chutar aqui o valor, R$5. Tá? Mas aí, ele no mercado, ele é vendido, esse aplicativo hipotético que eu estou colocando, ele é vendido a 30. Então ele vai considerar esse valor de 30. Ele pode colocar 30, pode dar um desconto também para ficar, né, 20. E aí ele tem essa margem de lucro grande. Por isso que geralmente empresa de SVA não é interessante ficar no lucro real, porque é melhor ele ir para o presumido, onde que você presume um lucro. Entendi. Né? Então, se você deixar para o lucro real, aquele lucro gigante, você vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre um valor bem alto. Isso é bom. Isso é bom falar, porque muitos provedores já falam assim, já estou saindo, estou fazendo planejamento aqui, estou indo para o lucro real. Eu não sei se para vocês é tão consciente, muitos falam isso comigo. Eu falo, mas por que está indo para o lucro real? Carece do planejamento tributário. Eu não aconselho ninguém a fazer essa virada de chave sem ter 100% de certeza do que ele está fazendo. Né? E o planejamento é exatamente isso. Né? Você vai planejar, né? Então você vai mostrar para o provedor quais são os números, quais são os valores de impostos que ele vai pagar. Então ele se programa para essa saída. Né? Então ele faz de forma muito consciente tudo aquilo que ele tem que fazer. Entendi. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Faça. Seguinte, eu já aprendi aqui hoje que eu posso embutir o SVA, mas eu não posso embutir em todos, senão caracteriza-se venda casada. Ou seja, eu tenho que ter a possibilidade do cliente contratar só a internet. Né? Não vou citar o nome, mas uma grande operadora, ela teve um problema referente a SVA, que era o quê? Ela embutiu o SVA em todos os pacotes por causa dessa tributação fiscal e para agregar benefício para o cliente. Só que os clientes começaram a querer retirar esse valor, porque justamente você explicou que tem que fazer essa diferenciação na fatura. Então, se era R$100, R$50 passa a ser de banda e R$50 passa a ser de SVA. E os clientes começaram a ligar para essa operadora pedindo para retirar esse valor do SVA, que eles não solicitaram esse SVA. Como que fica isso para o provedor hoje? Porque vamos supor, ele fez a caracterização do plano de R$100. E nesse plano de R$100, que 30 sejam SVA. Mas o cliente pode pedir para contratar o plano só de 70, sem os 30 do SVA? Então, excelente pergunta mesmo. E isso é uma coisa que a gente estudou. Marta, a próxima vez eu quero você aqui, tá? Essa é uma coisa que a gente estudou bastante, tá? A gente não pode colocar nenhum provedor com operação de risco. Né? Então, o primeiro ponto jurídico que eu falei é o contrato. Né? Então, você tem que criar planos e combos. Ou então, você vai ter planos sem e com serviço de valor adicionado. Você não pode, provedor, embutir um serviço sem o aceite prévio do cliente. Mas a partir do momento que o cliente contrata o plano com combo, ele não pode simplesmente pedir para retirar, porque se ele for tirar algum item do combo, ele tem que rescindir o contrato como um todo. Tá? Isso é resolução da Anatel. Tá? Na contratação de combo, ele não pode pedir para excluir um serviço somente. Mas, se o provedor, e aí isso aconteceu na época que o SVA era bem prostituído mesmo. Tá? Já foi mais prostituído? Muito mais. Porque isso acontecia em operadoras de telefonia, onde que eles colocavam, você clicava lá sem querer e você começava a vir descontando na sua conta R$5,90 todo mês a mais. Sim. Né? E esse tipo de SVA, ele era completamente prostituído. E aí o cliente ele não contratou esse SVA, sem querer, às vezes ele apertou ele sem querer, ele não contratou um combo de serviço. Hoje a coisa vai além. Hoje a gente cria-se os planos, os combos, e o cliente ele tem por opção contratar A, B ou C, não podendo somente vender para ele o plano combinado, porque aí sim seria venda casada. E aí foi o que eu falei lá atrás, a gente tem toda a expertise para criar esses planos, com o intuito de que, comercialmente, o cliente optar pelo plano combinado, porque de fato ele vai ser muito melhor. Mas o que eu tenho visto, desculpe... Não, vai lá. O que eu tenho visto é que no site dos provedores não tem essa diferenciação. Eu nunca vi nenhum provedores que oferecem SVA
só vem o pacote lá junto com o SVA e não tem essa opção. Legalmente, ele deve colocar isso lá para que o cliente tenha essa noção, ou não tem essa... Os clientes da ISP Consultoria, tá? Eles, no termo de adesão, é onde que vai escolher o plano. Quando a gente elabora os contratos, os termos, a gente coloca todos os planos possíveis, só com internet ou só combinado. É óbvio que a gente não tem o poder de ficar fiscalizando o que o provedor vai fazer, mas a orientação é dada, né? A gente vê muitas vezes um erro comum, e aí eu vou pegar esse gancho, ele coloca lá no faturamento, né, o SVA, e aí na propaganda ele fala que é grátis. Não é grátis, ele é faturado, então essa palavra é perigosa. Então, o trabalho de estruturação de SVA, e aí exatamente o que eu falei lá atrás, ele começa com o comercial, com o marketing e com o jurídico. Agora, porque esses três têm que se conversar. Porque até mesmo numa oferta, numa promoção, o jurídico tem que auxiliar ali para que não haja um entendimento equivocado. Uma outra pergunta, Dr. Nigri, feita por WhatsApp, no grupo dos parceiros, partiu de lá. Novamente, está o link aí para você quiser participar. Grupo seleto de provedores aí. Dr. Nigri está lá. Por favor, é o seguinte. Para provedores que vendem link dedicado, como estruturar o SVA? Recebo notas fiscais de alguns fornecedores que vendem tráfego lá para o PTT, que são de 80% de SVA. A preocupação foi um debate que partiu, me chamou até no privado para falar isso, porque, né, eu tenho empresa Interrede que eu vendo, link dedicado, perguntou como que eu faço. E aí ele me perguntou, né, como é que eu colocaria SVA num produto que tem um ticket maior, né? Vamos colocar um ticket lá de 600, R$1.000 ou maior que isso, que é o caso do link dedicado. Ele falou que tem fatores de fornecedores que 80% é SVA. Eu já vi até de 100, tá? Sendo muito franco. Não vou falar o nome, não. Geralmente, isso é o SCI, é o Serviço de Conexão à Internet. Tá? Hoje eu vejo algumas empresas, né, entregando antivírus, né, mas a maioria dos provedores que vendem link dedicado e quem só fatura o SVA está colocando o SCI. E aí é aquela discussão que a gente teve no início do vídeo e aceitação de risco, né, que ele teve ali no plano de negócio dele. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Vai lá. O caso do provedor, que ele está citando aí o link dedicado e muita gente entrega um PTT. O SCI é o Serviço de Conexão à Internet, ok. Mas quando o provedor fecha um CDN da Netflix, por exemplo, isso não pode ser considerado o SVA e talvez é por isso que ele está colocando esses 80% por causa do CDN? Olha, a questão do CDN, quando você, por exemplo, tem um contrato do Netflix, Facebook, YouTube, você não pode faturar, você não pode revender isso. É uma regra no contrato. O contrato já veio dessa possibilidade. Então, assim, tem gente que faz, tá? Mas já começa errado. E pode até sofrer sanções contratuais. Bom, como estruturar um provedor para ter o benefício tributário? A gente já falou aqui que já começa no comercial, como que ele estrutura os planos. Então, lá no site do provedor, que acho que é o principal meio, né? Apesar de eu não vir tanta venda hoje por seu site, mas acho que é o principal meio ali, é a sua vitrine. Você já falou que é o site, né? O site tem que estar estruturado como? Produtos com SVA, produtos sem SVA, para não ter o risco que você citou aqui. No portfólio tem que ter todas as opções. O SVA separado? Não necessariamente ele precisa fazer propaganda daquilo que não é combo. Ele pode fazer a propaganda só do combo, mas desde que o cliente tenha a opção de contratar o que não é combo. Tá? Tipo, ele vai lá no site, tem lá a caixinha lá para ele contratar com, sei lá, aplicativo X. R$99, sem ele, R$120. Isso? Mas não é o mesmo plano. É isso que eu falei, tem que fazer toda uma estruturação, porque no combo, o avulso não pode ser mais caro do que no combo. Tá, então você está querendo dizer que ele não pode vender por 120 um produto e esse que está lá no combo vai ser 90. Entendi. Tá? Isso aí não pode. Tá? Então tem uma metodologia, tá, que a gente aplica para que ele venha conseguir fazer essa estruturação, onde que ele vai vender um plano
que vai valer muito mais a pena para o cliente, mas respeitando a questão dos valores, respeitando a questão da venda casada, respeitando todos esses aspectos que são cruciais para que não haja nenhum tipo de risco na operação do provedor. Então começa pela estruturação do plano. Começa pelo planejamento tributário, né? Perpassa aí pela separação de custos operacionais, depois pelos contratos de aquisição dos serviços de valor adicionado. Ok. Tá? Tem que avaliar esses contratos todos. Riscos, tá? A nota fiscal dele tem que vir certa. A nota fiscal tem que ser certa, a empresa tem que ser idônea, a quantidade de licenças que ele adquiriu para revender, por exemplo, quando você não adquire diretamente da programadora ou do dono do conteúdo, né? Ele tem que ter licenças e quantidade capaz de atender os provedores, né? A gente sabe, por exemplo, que os provedores eles trabalham com métricas. Vou adquirir aqui um link tanto, esse link tanto eu posso distribuir, posso vender 10 vezes mais porque não tem consumo. Licença de aplicativo não tem isso, tá? Licença de aplicativo é unidade. Então, se você adquiriu 10 unidades, você tem que vender 10 unidades. E você, a depender de onde você está adquirindo isso, também tem que ter essa precaução. Você não pode comprar uma quantidade de aplicativos se você não sabe se aquele fornecedor tem essa quantidade ou se ele já vendeu o suficiente para extrapolar isso. Então você não tem lastro fiscal, né, com relação a esse serviço. Outro ponto que a gente passa, superei isso, aí a gente vai para essa questão dos planos e combos. Tá? Os planos que eu falo são planos unitários e planos combinados. Tá? Então você faz toda essa estruturação. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero oferecer para o meu cliente 100 mega mais 4 aplicativos por R$120. 100 megas, R$120 com 4 aplicativos. E aí, como que eu vou fazer para ter esse plano de 100 mega e esse 100 mega ele valer a pena para mim, né? Valer a pena para eu estar vendendo ele e não ser tão interessante para o consumidor final. Você vai pegar o seu plano combinado, você vai vender 50 mega e vai dar de bônus 50 mega. O seu cliente vai receber o mesmo 100, mas você está vendendo 50. Certo, tá? Você está dando um bônus. Você está dando um bônus de banda mais os aplicativos. Mas eu quero comprar os 100 sem os aplicativos. Tá bom, ele custa 150. Não, mas eu pago no combo ele é 120. Não, no combo você está comprando 120 o de 50 mega. Você compra 50, você ganha mais 50 mais os aplicativos. Isso é só uma pincelada, tá, de como pode ser estruturado esses planos para que o combinado seja mais interessante do que a venda avulsa. Entendi. Eu vou citar um exemplo aqui, assim, você me fala se está certo ou se está errado. Acho que quem também está querendo nos assistir, acho que esse exemplo ficou muito claro aí, né? Então você não pode pegar porque para não ficar controverso, a questão você falou, ele não pode, uma hora você falou que ele não pode colocar na propaganda que ele dá aquele aplicativo. Então ele dá o serviço de SCM, por exemplo, que é a banda a mais. No bônus, sim. Ele contratando o combo. Se você contratar esse combo, eu te dou esse combo e te dou mais banda. Então é no serviço de SCM que ele dá, e não no SVA, que é o que é feito o contrário. Mas ele não vai dar 100%. Ele vai dar, por exemplo, 50 mega e vai vender 50 dobro mega. De velocidade você contratar com os aplicativos. Exatamente. Então ele consegue dar o bônus. Então o bônus é sempre no SCM e não no SVA. Exatamente. Para justificar o plano combinado. Exatamente. Tá? É assim que funciona. Entendi. Provedor regional, o recado está dado, né? Dr. Nigri, eu queria te agradecer imensamente, né, por todas as informações que você, né, nos deu aqui gratuitamente, né? Seu tempo, eu sei que seu tempo é muito valioso, né? O seu WhatsApp deve estar lotado de gente querendo falar com você, né? O Nigri, toda hora que eu estou falando com ele, ele está em contato com alguém, é uma pessoa muito quista, né? E muito procurada entre os ISPs aí. Muito obrigado mesmo, tá? Eu, de verdade, fiquei muito satisfeito com o conteúdo e me ajudou, tá? Eu vou, apesar de você já, né, a gente já ser parceiro, né? Você já atende uma das minhas empresas e tal, a gente vai conversar informações valiosas que nos foi passado.
Felipe, eu que agradeço, tá? Para mim é uma honra poder ajudar as empresas. Eu sou um cara que no início da questão do SVA, quando começou a partir para o plano de serviços digitais, eu me encantei, tá? Eu sou um cara que gosto, eu tenho um entusiasmo muito grande em ajudar os provedores a trabalharem com esse tipo de serviço, mas trabalhar da forma correta. Então, assim, poder estar aqui conversando, trazer aí a questão histórica, né, do SVA, o provedor de internet sendo um SVA lá atrás, jogando luz, né, a história, né, dos provedores, a história do SVA, do serviço de telecomunicações. Eu acho que dessa forma, até bem didática, né, a gente consegue elucidar, né, e tirar os monstros que ficam muitas vezes na cabeça, né, do empresário. E às vezes esses monstros que impedem ele de prosseguir, né? Então, às vezes o crescimento do provedor ele é travado por falta de informação. Então, assim, para mim é um prazer imensurável poder estar ajudando e me coloco à disposição, né, de quem está assistindo o vídeo. Pode me procurar, procura o Felipe, ele tem o meu contato. Coloca aí também nos comentários, né, doutor Nico? Se tiver alguma dúvida, na medida do possível. Claro. Aí, o doutor Nico é uma pessoa muito ocupada, mas na medida do possível a gente pode Nós tentar, até sugestões de novos vídeos que a gente pode trazer baseado em dúvidas, né? Claro, estamos à disposição para ajudar. Provedor regional, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos. Esse é o meio que nós encontramos, o canal Provedor Regional, o negócio de trazer informações relevantes, que o papo reto, com café, sem mimimi. Então, não esqueça, curta, né, esse vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe no grupo de WhatsApp de provedores regionais, tá bom? Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.